Muito bem, pessoal, vitória do Cruzeiro de 1-0 para cima do Vasco. Bora conferir mais um corte da ESPN Brasil no pós-jogo, fazendo uma análise completa dessa partida, inclusive repercutindo mais polêmicas envolvendo Pedrinho, BH e Dudu. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like, se inscreva no canal e já deixe sua opinião nos comentários se você acha que esse tipo de atitude de Pedro Lourenço é normal ou só prejudica esse time, gente. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Agora, com relação ao Cruzeiro, Leonardo Bertozzi, vitória 1-0, e aí, de novo, aquele time sem o Dudu, esse já está até afastado. Sim. Né? É afastado do jogo, pelo menos a gente sabe, no primeiro momento, só do jogo de hoje. Sem Gabigol, Caio Jorge jogando, vitória por 1-0, daqui a pouco a gente vai mostrar o que aconteceu com o Cássio. Sem o William também. Sem o William Fagner também, jogou. o Fagner já voltou, né, mas sem o William também. Mas apesar daquele tropeço no meio de semana, né, que deve custar a classificação do Cruzeiro na Sul-Americana, continuamos vendo um processo evolutivo desse Cruzeiro aí nas mãos do Léo Jardim e sem aqueles medalhões? E tá muito claro que ele não vai olhar na cara de ninguém. E não deve olhar na cara de ninguém mesmo. Nem no salário, né? Não, exato. Ele tem que escalar o time com o que ele achar mais produtivo. Hoje, por exemplo, foi uma vitória bem operária, vamos dizer assim. Digamos que foi o oposto do Palmeiras e Bahia em termos de qualidade, nível, né? O jogo foi bem fraco. Mas o Cruzeiro, pelo menos, conseguiu produzir algumas boas chances e o gol sai de uma jogada do Wanderson para o Christian, né? Que são justamente os jogadores que são menos badalados nesse elenco, mas que acabaram produzindo a situação do gol da vitória. E o Cássio. Esse é um capítulo à parte. Hoje porque o Cássio, a história dele no Cruzeiro até aqui não é só de altos, é uma história de altos e baixos, de algumas falhas e alguns bons jogos. E hoje foi um dos melhores jogos do Cássio no Cruzeiro. Né? Você viu a defesa que ele fez ali na cabeçada, fez outras, foi muito bem. E acho que ele tem também grande responsabilidade. Para mim, o melhor em campo hoje, o Cássio. O William, desde que o Jardim mudou o time, né? O jogo com a derrota para o Mochuque Runa foi o limite para o Jardim mudar a equipe, fazer o Cruzeiro ser mais competitivo. Daí então teve São Paulo, teve Bahia, teve Red Bull Bragantino. Aí contra o Palestino ele botou os caras de novo para jogar, o time foi menos competitivo e agora voltou. Então são 4 jogos do time mais competitivo, os 4 jogos do Brasileiro. Hoje para mim foi o pior dos 4, embora o Cruzeiro tenha vencido. Dos 4 venceu 2, venceu o Bahia, que foi o melhor dos 4, e venceu hoje, que para mim foi o pior dos 4 em termos de rendimento. Sim. Mas está muito claro que o caminho escolhido para agora, talvez com o tempo, a hora que ele formar um time mais competitivo, talvez ele tente inserir os jogadores mais técnicos quando o time competitivo estiver mais encorpado mesmo. Se eles estiverem lá. Hein? Se eles restarem lá. Mas que todos não estão. Para mim tá muito, 3 coisas estão muito claras. Primeiro, que ele fez essa escolha, que esse é o caminho que ele quer seguir. 2, que ele percebeu que só com os melhores, entre aspas, do time, ele não formaria um elenco. 3, que o Pedrinho já percebeu que o executivo de futebol, Alexandre Matos, contratou jogadores de nome forte, jogadores caros, que não vão conseguir fazer o time do Cruzeiro ser forte. Não é só o técnico que já percebeu que ele tinha que mudar. A impressão que eu tenho é que o Pedrinho já percebeu. Né? E o respaldo ao Jardim é grande e eu tô curioso para ver como vai ser o meio do ano. Qual vai ser o comportamento do Cruzeiro na janela que o seu técnico possa indicar jogadores para montar um time melhor com as características que ele quer. Né? Isso é muito claro. E agora essa imagem é muito forte. Essa imagem é forte, muito cara. forte. Essa Esse é um cara que ganhou tudo na carreira e está chorando porque ganhou o jogo do Campeonato Brasileiro. E hoje ele sentiu, porque ele já tinha feito algumas intervenções importantes para o Cruzeiro, pelo Cruzeiro, em jogos do Cruzeiro, que as coisas não deram certo. Né? Hoje elas deram certo. É vitória, a página em branco lá, como é que fala? Na Inglaterra, lá o clean sheet. G4 do campeonato. Né? Ele foi muito decisivo para essa vitória, é uma retomada para o Cássio. Agora, não é uma retomada para todos desse elenco. Acho que o Fagner também está entrando bem, fazendo boas participações. O Jardim coloca, mesmo naquele jogo com o Bahia, ele fecha o jogo com todos em campo, chamando o Gabriel, chamando... O Gabigol não jogou mal lá no Chile. Para mim, ele foi o melhor do time. Melhor do time no Mas Chile. o Cássio hoje realmente foi o que fez a diferença nessa partida. Foi uma partida, como o Léo falou, equilibrada, como foi Palmeiras e Bahia, só que do outro lado, de falta de qualidade.
né? E os dois técnicos, ao contrário, tentando milagres. Enquanto os técnicos de Palmeiras e Bahia tentavam melhoras... Hoje, acho que nesse jogo Vasco e Cruzeiro também estavam tentando alguns milagres também, porque as coisas são complicadas ali. O Cássio disse o seguinte, em entrevista, inclusive, depois de chorar, de se emocionar, ele falou o seguinte, a gente tem trecho do que o Cássio disse, ó, em entrevista lá ao Premier. A gente é humano, nós erramos e acertamos, nunca fui de me omitir, mas a gente vive um momento em que as pessoas se preocupam mais em dar pedradas, tentar humilhar. O ser humano está ficando doente. E disse mais. Muitas vezes falam sobre os altos salários para minimizar problemas de saúde mental. Se fosse assim, pessoas bem-sucedidas não morreriam nem teriam problemas. A crítica faz parte. Evoluíram como pessoa e como atleta, mas estamos passando dos limites. Você está coberto de razão. E ele sai do Corinthians também num contexto em que já estava cansado de cobranças que... E quando ele admite, inclusive numa entrevista, achou para Lili, na beira do campo, Acho que foi. que ele procurou ajuda. Que ele procurou psicólogo Tá fácil, e não. psiquiatra. E psiquiatra. Então, assim, esse choro do Cássio é um choro de um cara que já sofreu isso. E é o que ele falou, assim, e acho que infelizmente, e não deve ser fácil para o próprio atleta perceber, o Cássio está num movimento de descendência de carreira, de caída de carreira. Ele é um jogador veterano, para mim um dos maiores goleiros que eu vi jogar no futebol brasileiro, um craque, uma lenda, que fez muito e ainda vai fazer grandes partidas, mas no estágio de carreira que ele está mais exposto às próprias falhas mesmo, e no Cruzeiro ele tem falhado bastante, e ele tem que ser criticado por isso, como tem que ser elogiado mas pelo acho que jogo ele de hoje. entende isso. Também acho que ele sabe entende. dividir. É isso. Agora, é um cara que está sofrendo com esse momento, e a fala que ele diz sobre o olhar do outro sobre as falhas é um olhar muito verdadeiro. As pessoas passam muito mais tempo e gastam muito mais energia com aquilo que elas não gostam do que com aquilo que elas gostam. Elas colocam muito mais energia para odiar algo ou alguém do que para gostar de algo ou alguém. Então eu entendo e concordo com cada palavra que o Cássio falou no jogo de hoje, o que não isenta, ou que não nos impede de fazer as críticas que têm que ser evidentemente, feitas. ele não foi bem no jogo da quinta-feira. Elas têm que ser Mas eu acho feitas. que não é a isso que ele se refere. claro que não. Eu tive a É o oportunidade de todo. fazer a biografia do Cássio. Ele não censurou nada em relação a críticas em momento nenhum. Sim. O que fere é a maneira. Sim. Ele já vinha com uma carga do Corinthians, teve também isso no Cruzeiro, embora no jogo de hoje a torcida tenha gritado o nome dele ainda durante a partida, havia uma parte da torcida ao lado dele, mas é um acumulado, né? Esse rapaz está há um ano com esses problemas, fora só outros porrada. problemas particulares. E ele saiu do Corinthians para não viver mais isso, sabe? E o Leonardo Jardim, pelo menos, foi muito consciente depois do jogo contra o Palestino, né, de não limitar os problemas que o time tem ao Cássio, as falhas que ele teve, acho que é algo pontual, mas é interessante observar que o Cruzeiro, com essa formação que tem com o Christian, com o Wanderson, ele, sem o Gabigol, ele perde tecnicamente, perde até em poderio ofensivo, mas se torna um time mais equilibrado, embora essa formação tenda a funcionar mais contra times como o Bahia, que tem bola, que se expõem, que atacam mais, que jogam mais no campo ofensivo, principalmente para puxar contra-ataque. Hoje, contra o Vasco, o time ficou muito engessado. Sim. Então é algo para o Leonardo Jardim calibrar. Time equilibrado e, ao mesmo tempo, que tenha poderio ofensivo. Só queria falar uma coisinha aqui, antes da gente ir para o intervalo, para falar da goleada do Flamengo, novo líder do Campeonato Brasileiro, super goleada não, 4-0 é uma goleada, a exibição é que foi super, podia ter sido mais, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas só um trechinho aqui, porque perguntaram sobre o Dudu para o Pedrinho, Pedrinho BH, né? Foi antes do jogo. A gente tem o trecho aí, a gente tem o videozinho, né, Vini? Para colocar? Vamos, velho. Pedrinho. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ele tentou ser discreto, assim, Ó o Dudu. Quer dizer, Aí o Dudu vê isso. E aí, como é que fica depois de tudo que o Dudu falou? Meu país, Minas Gerais, é maravilhoso. Adoramos. É muito bom, né, o velho? Pedrinho, que já era um especialista em áudios, agora também é especialista em Não vídeos. falar nada, né? Impressionante, Mas cara. o Dudu não foi relacionado para o jogo, depois que reclamou do Leonardo Jardim. Não entendeu porque tinha ido para reserva, né? Porque vinha bem, E contra o com treinador. tudo o que está acontecendo, parece que finalmente a diretoria do Cruzeiro caiu na real. O respaldo que o Seabra e o Diniz não tiveram, o Leonardo Jardim tem agora. Porque para barrar o Gabigol, deixar no banco, se precisar, não entra no jogo mesmo depois de
fazer uma boa partida. Dudu nem relacionado quando começa a falar demais. É um ótimo sinal de que estão começando a entender que um projeto de futebol não se faz só com grandes nomes, não se faz só com contratando jogador para a torcida. E agora, ao dar respaldo ao Leonardo Jardim, o Cruzeiro entende que as coisas precisam funcionar como um projeto esportivo e que passa pela hierarquia do treinador, porque é muito ruim só contratar jogador e esperar que o técnico dê jeito em tudo. Até porque sem respaldar. Um gestor, na hora que um jogador mete um ou ele ou eu e banca o jogador, ele vira refém. Totalmente. Ele vira refém. Totalmente. Então, acho que essa é a hora de mostrar. Não, esse é o cara que E assim, o Dudu não gostar de ir para reserva é perfeitamente Ninguém gosta, compreensível. é. Agora, o Dudu não entender por que ele foi para reserva, aí ele tem que parar e ou rever quem são as pessoas que o aconselham ou assistir um pouco mais os seus próprios jogos. Mas né? Porque externar da forma como ele de maneira externou, bem né? simples. O time com ele não estava andando. O time sem ele melhorou. Aí ele volta pro time e o time piora. Aí ele sai e o time melhora. Então, se ele não está entendendo, ou ele tem que se cercar melhor de pessoas, ou ele tem que assistir com mais calma os próprios jogos. Isso já Tem tinha contrato até 2027. O Então, Pedrinho precisa fala... ver. Mas não é bem complicado, assim, né? Assim, Não é tchau, assim, não é E o assim. Vai ter que salário vender alto. bastante coisa lá no supermercado para comprar isso. E parabéns para essa chamada aí. Dono da SAF do Cruzeiro indica, literalmente ele indicou. Indicou. Saída Ixi, Bom. ixi foi melhor. Vamos para um intervalo e a gente volta com mais linha de... É isso aí, pessoal. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Pedro Lourenço teria sinalizado a saída de Dudu para alguns torcedores da Raposa presentes na arquibancada do Parque do Sabiá, em Uberlândia, onde a equipe enfrentou o Vasco nesse domingo, dia 27, na sexta rodada do Brasileirão. Inicialmente, Pedro Lourenço não entendeu bem a pergunta, mas o torcedor voltou a questionar e ele respondeu fazendo um gesto com a mão esquerda, que geralmente é utilizado para significar que alguém está de saída. Dudu foi cortado da relação da partida contra o Vasco pelo técnico Leonardo Jardim após dar declarações de que não sabia o motivo pelo qual teria perdido as condições de titular da equipe. O técnico Leonardo Jardim foi questionado e não quis comentar muito sobre o afastamento do atacante. Em entrevista ao canal Premier antes da partida contra o Vasco, o treinador afirmou que os envolvidos do caso estão cientes. Procurado pela Itatiaia nesse domingo, dia 27, o agente de Dudu, André Cury, diz desconhecer a existência de qualquer reunião para tratar do futuro do jogador e alegou que ele tem um contrato com o Cruzeiro. O vínculo vai até o fim de 2027. Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários se você é a favor da saída do Dudu do Cruzeiro e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!